Olá, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês de onde vem a ansiedade, por que a ansiedade causa tantos sintomas físicos, emocionais e mentais. Será que eu tenho ansiedade mesmo? As sensações são tão fortes, corporais, físicas, mentais, emocionais, que eu fico duvidando se é ansiedade. Muitos assinantes aqui do canal, clientes e alunos, colocam essa dúvida e eu vou explicar para vocês qual que é o mecanismo fisiológico e neurológico que acontece que desencadeia essa ansiedade. Vou falar quais são os pontos aí do corpo e do cérebro que vão estar gerando essa resposta ao estresse que causa tão desconforto para todos nós. Queridos, como esse vídeo ficou muito grande, eu vou dividi-lo em duas partes. Então, hoje vai ser a parte 1 e amanhã eu vou postar a parte 2, tá ok? Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você crescer, desenvolver, ter mais qualidade de vida, reduzir a ansiedade, depressão e viver com mais plenitude. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo. Queridos, vocês sabem que o corpo humano é uma máquina incrível, repleta de células, tecidos, órgãos, e todos trabalham juntos para a gente ter essa nossa vida que temos com essa qualidade toda, né? É uma coisa fenomenal que muitas vezes a gente fala, ó, Deus existe em função do corpo humano, que é maravilhoso, né? E aí, para o corpo funcionar, ele vai utilizar todos os sistemas que existem, né? O sistema aí, muscular, esquelético, nervoso, o sistema circulatório, o sistema linfático, o respiratório, o endócrino, urinário, excretório, o sistema reprodutivo, o sistema digestivo, enfim, esse conjunto aí para gerar um equilíbrio no nosso corpo. E esse equilíbrio, ele se mantém relativamente estável. E esse equilíbrio ele chama homeostasia, que é o que os seres vivos possuem para manter condições de vida à sobrevivência. A gente precisa que esse sistema esteja aí funcionando de uma forma relativamente equilibrada. E esses sistemas eles trabalham em conjunto para controlar a temperatura corporal, né, a tensão arterial, a frequência cardíaca, a respiração, o equilíbrio de gás carbônico e oxigênio no corpo e assim uma série de outras possibilidades. Então, estão vendo que eu estou falando que há um sistema que se mantém em equilíbrio no nosso corpo para que a gente possa ter uma vida saudável e com bem-estar, né? Não há saúde perfeita, mas há um equilíbrio que às vezes ele é maior ou menor, dependendo do estado que você se encontra. E aí, desde que a gente tenha uma vida saudável, com atividade física, dieta, onde o estresse, ele também, né, o desgaste mental e emocional, ele é mais reduzido, você tem aí um bom sono, descanso suficiente, e aí você tem um corpo em relativamente equilíbrio, né? O sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, ele é o comando, ele é a comunicação do corpo, né? Ele que vai gerar essa homeostase, né? Então a gente está chegando perto aí dessa questão das causas da ansiedade, por que o meu corpo se altera tanto diante da ansiedade, né? Então é um sistema nervoso que ele vai controlar todo esse equilíbrio, né? Lembra, o sistema nervoso está em conexão com o sistema digestivo, reprodutório, excretório, respiratório, quer dizer, o esqueleto, os músculos. O sistema nervoso é o piloto e ele é constituído por uma intrincada rede de fibras, né, que liga todas as partes do corpo. Então, o sistema nervoso está ligado aí por fibras que vão desde a ponta do seu dedo do pé até o fio do cabelo. Estão aí uma rede conectada que vai emitir mensagens, comunicações ao cérebro, não é? Então, essas conexões estão muito interligadas. Por isso que você muitas vezes em desequilíbrio, em estresse, com ansiedade, de repente o dedo do pé lá fica tenso, fica formigando, porque há essa conexão muito intensa. Então todos os músculos do corpo, todos os tecidos do corpo, até sua unha lá, ela está sendo monitorada e está sendo controlada ou monitorizada, acompanhada pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso ele nos mantém conectados com o mundo e recebe as informações do mundo
para a gente entender o que está acontecendo. E o sistema nervoso também está no centro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Então, tudo que nós pensamos, sentimos, está conectado com o cérebro, com o sistema nervoso central. Por isso que muitas vezes eu falo, aqui uma das causas da ansiedade é o que eu penso em relação ao futuro, a minha preocupação excessiva, ela gera esse desconforto comigo aqui. Então lembra, toda a nossa visão, audição, olfato, paladar, tato, eles estão conectados com o sistema nervoso central. Então tudo que você sente, pensa, vive, vivencia, tudo está ligado no sistema nervoso central, ele que acompanha tudo. Então esse sistema nervoso central, ele é fundamental para a nossa percepção da dor e do prazer, para a nossa percepção sensorial, né? O controle dos movimentos, a regulação das funções corporais, ele é todo ligado e ele é formado de células nervosas, os famosos neurônios, que eles são uma unidade básica funcional do sistema nervoso. Esses neurônios são células, eles têm uma composição eletroquímica, a combinação de eletricidade e química, né? Por isso que muitas vezes a gente tem aqui os sintomas da ansiedade, choques elétricos, porque há uma combinação de eletricidade e química entre os neurônios. E esses neurônios, eles são responsáveis por captar os sinais numa parte do corpo e enviar para outra parte e retransmitir a outros neurônios. Gente, queridos, existem mais de 100 bilhões de células no sistema nervoso do corpo, incluindo o cérebro, né? Todo o corpo. Existem mais de 100 bilhões de células, é muita coisa. E o sistema nervoso, ele é composto por dois sistemas. O sistema nervoso central, que fica no cérebro, e aí você tem a medula espinhal também, que é o sistema nervoso central. E existe o sistema nervoso periférico, que ele liga o sistema nervoso central a todos os outros tecidos, músculos e outras partes do corpo. Então ele vai ligar os órgãos, os músculos, as glândulas, receptores do corpo, né? Há toda uma conexão aí entre o sistema nervoso central, cérebro e coluna espinhal, e esse sistema periférico que está ao redor do nosso corpo todinho, ligado para o sistema nervoso. Queridos, então esse sistema nervoso periférico, ele também está dividido entre dois sistemas. Um sistema nervoso somático, que ele está sob o nosso controle, ou seja, se as postas que a gente pode ter do corpo, a gente tem controle sobre elas, e o sistema nervoso autônomo, esse que a gente não tem controle, e aí que o bicho pega. Porque ele está sob controle involuntário, inconsciente involuntário. E aí é mais complicado, eu vou explicar para vocês por quê. Então o sistema nervoso somático, que é voluntário, ele vai captar as informações do meio ambiente pela visão, audição, olfato, tato, paladar. Então você sente o calor, você pode tirar a mão, né, se está quente demais, ou colocar, né, você pega essa mensagem e envia para o cérebro. E aí você pode fazer coisas como levantar o braço, andar, caminhar, sentar, quando você quer, não é? Então ele é um sistema nervoso somático que ele é controlável por nós mesmos. Agora o sistema nervoso autônomo, ele que vai regular as glândulas, o músculo liso que fica na parede do estômago, do intestino, o músculo cardíaco do coração, e aí as partes do corpo que são alvo desse sistema, que é o nosso grande órgão sensível em função da ansiedade. E nós temos um órgão no cérebro, que é o hipotálamo, que fica dentro, lá bem no centro do cérebro, que controla esse sistema nervoso autônomo. Então a gente está chegando perto aí da ansiedade, hein? E o hipotálamo, ele recebe todas as informações, qualquer variação química do corpo, ele recebe essa informação, ele ajusta o sistema autônomo em função dessas informações, para que o corpo fique em equilíbrio, né? Então, nós não podemos intencionalmente controlar esses nervos. Eles vão responder automaticamente. Porque você pensa bem, você tem que pensar, se a gente tivesse que pensar no estômago, na parede do estômago, fazer a digestão. É complicado, a gente tem que pensar em muita coisa, né? Você vê como que é maravilhoso o corpo humano. Quer dizer, tem uma área do corpo que a gente não precisa pensar, graças a Deus. Imagina você pensar toda hora que o coração tem que bater, é uma loucura, né? Então o coração bate automaticamente, o pulmão respira automaticamente, o estômago funciona automaticamente. E esse sistema, o hipotálamo, ele vai responder a esses estímulos que acontecem no corpo para trazer esse equilíbrio, e também ele vai responder a estímulos externos e também aos nossos pensamentos e emoções. Está compreendendo por que os seus pensamentos, seus sentimentos, eles interferem no que você sente e na sua ansiedade?
porque é um sistema involuntário e ele vai reagir a todos esses estímulos que estão ao nosso redor e dentro de nós, na nossa cabeça, nos pensamentos e nos sentimentos e nas emoções. E aí esse sistema nervoso autônomo, que ele é o grande aí vilão ou o grande benfeitor, né, o nosso salvador, que vai diminuir a ansiedade ou vai aumentar, dependendo de como você lida com esses problemas que causam ansiedade. E esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em 3 outros sistemas nervosos. O sistema nervoso entérico, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso entérico é esse que trabalha aí o seu intestino, que ele monitora o seu estômago, né? E ele é frequentemente ele é dito como pequeno cérebro em função do volume de terminações nervosas na área do intestino. Eu já fiz um vídeo aqui do canal falando isso, que não só eu, vários cientistas falam e outros profissionais, que é como se nosso intestino fosse o segundo cérebro em função do volume de células nervosas que existe na região do intestino, ali do estômago. E é claro que esse sistema está relacionado com o esôfago, com o estômago, com o pâncreas, com a vesícula biliar. Então ele é bem importante, ele tem uma conexão, lembra, autônomo, hein? Ele não é voluntário. Esse que é o nosso problema. Ou a nossa solução, né? E aí esse sistema nervoso entérico, ele vai controlar a mobilidade do intestino, o transporte de fluidos e líquidos, o fluxo sanguíneo, nutrientes que estão ali indo para essa região, né? Por isso que a nutrição é tão importante, né? O que a gente alimenta, ele realmente vai influenciar nosso sistema nervoso, com certeza. E aí a gente vai concentrar aqui apenas no sistema nervoso simpático e parasimpático, porque eles atuam diretamente na ansiedade. Claro que todo o corpo ele importa para a gente entender esse processo, mas o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático são os grandes atores aí, que são causadores, que são os que nos dão uma compreensão maior de por que a ansiedade acontece. O sistema nervoso simpático, ele vai responder mais diretamente aos pensamentos e aos nossos sentimentos, como a raiva, a preocupação, a frustração, o medo, a excitação, a competição, a tristeza. Ele vai produzir uma resposta ao estresse justamente em função desses pensamentos e desse estado de ânimo. Né? Entende? Lembra que eu falei, o sistema nervoso está totalmente conectado com o mundo externo e com o mundo interno também. Já o sistema nervoso parasimpático, ele vai responder mais diretamente a pensamentos e humores de calma. Né? Ele é o contrário do simpático. Então, paz, contentamento, confiança, segurança, harmonia, ele vai ajudar a acalmar o corpo, produzindo uma resposta de relaxamento, de descanso, em relação aos pensamentos e humores. Então, são 2 sistemas, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles atuam juntos para trazer esse equilíbrio. Sendo que o simpático ele está mais ligado às emoções difíceis, raiva, medo, tristeza, e o parasimpático a emoções de calma, de paz, de harmonia em você. Então, quando um está muito forte, quando você está com muito raiva, o parasimpático vem e fala assim, opa, peraí, vamos descansar um pouquinho, vamos acalmar. Não é? E é esse equilíbrio que a gente precisa trazer para a ansiedade estar sob controle. Agora a gente tem uma resposta ao estresse e uma síndrome de adaptação geral. Né? Então, para a gente aumentar nossa capacidade de sobrevivência e ter uma vida longa, o corpo ele tem um mecanismo de sobrevivência para isso. Né? E ele tem um mecanismo de sobrevivência principalmente diante do perigo. Tem um fisiologista americano, Walter Bradford, ele é de Harvard, do início do século XX, ele é um professor de fisiologia da Faculdade de Medicina de Harvard, e ele chamou esse sistema de sobrevivência de luta e fuga. Eu falo muito nos meus vídeos sobre esse sistema, não é? Que ele é um sistema que vai o tempo todo estar dando uma resposta ao estresse, porque diante de um perigo iminente, real, por exemplo, um tigre vem te atacar, um urso vem te atacar, né? Ou você imagina que tem um urso na sua casa, esses dois imagens, eles produzem a mesma sensação corporal. E tem pessoas, por exemplo, que vão fugir, né, desse perigo, ou elas vão lutar, ou outras vão congelar. Então tem muitas pessoas que têm o sintoma da ansiedade que é ficar paralisado. Então a gente pode pensar nesse mecanismo de resposta ao estresse, de luta e fuga, ele como um mecanismo de emergência, que ele vai mobilizar o seu corpo por uma vantagem extra, uma super força. Vocês já ouviram falar de pessoas que diante de um perigo, por exemplo,
Tem casos de um senhor já muito idoso e com seu neto, houve um acidente e o carro ficou embaixo do neto e ele, mesmo com problema cardíaco, com problema sem força física, bem debilitado, ele levantou o carro e tirou o neto debaixo do carro. Ou seja, nesse momento, o sistema nervoso dele, todo o mecanismo do corpo de luta e fuga contra essa agressão, mobilizou e deu para ele uma super força e virou um super Hulk. Isso acontece, muito comum, relatos dessa forma, porque você está com o corpo todo alterado, os hormônios aí estão atuando no seu corpo, na sua corrente sanguínea, os seus músculos ficam muito poderosos e aí há uma força que ela é descomunal. E ele é o grande responsável pela nossa ansiedade, porque quando não há perigo, quando esse perigo é imaginado, quando é uma fantasia, ele também está atuando como se o seu corpo estivesse respondendo a esse perigo. Então também você já deve ter, por exemplo, uma situação que você está com medo, você corre, meu filho. Você corre igual como se você estivesse assim, fosse um campeão de Fórmula 1, um atleta, não é? Você já teve essa experiência? Comenta aqui com a gente. Diante de um perigo, se você não pôs fogo nas pernas e ó, correu igual uma gazela. Não é? Então isso acontece porque nesse mecanismo o seu corpo fica parecendo que você é um super-homem. Né? Depois você está morto, você não aguenta nem dar um passo, mas que você foi super forte, foi. Né? É claro que isso tem as vantagens e desvantagens. Né? Quando é no caso do estresse da ansiedade, o seu corpo está agindo dessa forma e aí é muito prejudicial. Então, queridos, esse sistema ele é muito antigo. Ele é desde o homem primitivo lá que ele tinha que lutar contra o tigre, contra o leão, né? Para se defender, para lutar ou para fugir. Só que esse sistema ele permanece em nós até hoje. Então nós somos homens, homo sapiens, e nós herdamos esse homem primitivo, nós não mudamos. Só que nós não temos mais uma floresta, nós não vivemos mais diante de perigos tão graves quanto um leão, um tigre, um dinossauro, uma tempestade, né? Mas a gente herdou isso e continua atuando no nosso corpo como se fosse naquela época. Tem um médico, um cientista, Dr. Hans Self, em Viena, no início do século XX também, ele mostrou 3 fases dessa questão, desse sistema de luta e fuga. Primeiro, uma fase de alarme, você detecta o perigo, que ele vai desencadear uma resposta ao estresse, não é? A resposta ao estresse, ela provoca a secreção de hormônios, né, os hormônios de estresse na corrente sanguínea, e eles vão viajar por todos os pontos do corpo, né? Com o objetivo de proteger mesmo, para provocar mudanças fisiológicas, psicológicas, mudanças emocionais específicas, que vão aumentar a capacidade do seu corpo para lidar com uma ameaça, né? Para lutar ou para fugir. Depois vem a fase de resistência. As mudanças nessa resposta de estresse, elas estão empenhadas para dar ao corpo aí um impulso extra energia e recursos para lidar com a ameaça. Aí você fica mais forte ainda. E a fase de exaustão. Depois que a ameaça ter passado, a resposta ao estresse terminar e os hormônios de estresse eles foram utilizados ou expulsos do corpo, né, entra numa fase de recuperação e aí dessas mudanças de resposta ao estresse. E para reconstruir de novo suas reservas energéticas para a próxima vez que for necessário. E aí você está exausto mesmo. Como eu falei, você corre, meu filho. Quando você pensa que está em perigo de noite ou de dia, aí você parece um leão, mas depois você está morto, né? É a mesma coisa que acontece com o estresse e com a ansiedade. Quando você está imaginando que você está com um perigo muito forte, o seu corpo está assim a 1000 por hora, você parece que está um gigante dentro de você. Mas depois, bicho, você desmorona. Por isso que esses sintomas de dores musculares, de exaustão, eles acontecem muito forte na ansiedade em função desse momento que o corpo, os hormônios saíram da corrente sanguínea, aí vem a exaustão para recuperar para a próxima. Então, queridos, no momento que você acredita que o seu pensamento pensa o seguinte, eu estou em perigo, né? Então, nessa pandemia, é claro que a gente está apavorado. Nós todos estamos com medo porque é um perigo iminente, né? Então, diante da pandemia, a gente está com um perigo iminente, então o corpo está todo em alerta. Será que eu vou pegar esse vírus? Será que eu vou ser entubado? Será que eu posso morrer? Porque está todo mundo morrendo do nosso lado, né? Então, faz todo sentido o seu corpo estar aí todo no pique, pronto para lutar ou para fugir, né? Então, a gente está com o corpo alterado de uma certa forma, toda a humanidade, né, no planeta. E isso precisa ser trabalhado para evitar que isso chegue num limite de exaustão muito grande. Então, no momento que você pensa que você está em perigo, veja, essa pandemia, se a gente pensar e ficar cultivando pensamentos de morte, meu filho,
o bicho pega, né? Então a gente precisa trabalhar esses pensamentos, essas emoções, como eu sempre tenho falado aqui no canal, para a gente poder blindar um pouco o corpo dessas agressões que estão vindo, que são muito fortes. Por isso que eu falo sempre aqui, a preocupação excessiva, nós ficarmos cultivando pensamentos de morte, de destruição, de catástrofe, e a gente vai só aumentar o nosso estresse, porque, lembra, o corpo está todo conectado. Então você tem aí reações hormonais sendo provocadas pelo pensamento, né? Por incrível que pareça, o pensamento também gera correntes elétricas pela ligação entre os neurônios e vão atuar gerando hormônios de adrenalina, cortisol, hormônios de estresse na nossa corrente sanguínea. Então, cuidado que nós pensamos, cuidar da nossa saúde emocional é fundamental para poder cuidar da ansiedade. E é aí que a gente está falando as causas da ansiedade, onde que elas estão inseridas. Então, muitos ataques de ansiedade são causados por pensamentos onde a pessoa imaginou que ela estivesse num perigo muito grave. E isso vai alterar todo o metabolismo dela, né? E às vezes também as pessoas, como eu já falei aqui, elas cultivam a ansiedade, essa preocupação como se isso fosse salvá-las. Como, se eu pensar dessa forma, eu vou estar livre do perigo. Porque aí eu posso me proteger, posso defender. De um lado está correto, mas o problema é quando isso é excessivo, né? Quando você usa isso para tudo o tempo todo. Então, um pouco de esperança, um pouco de otimismo vale a pena. Por exemplo, as pessoas estão pensando assim, meu Deus, a vacina nunca vai chegar em mim. Se eu cultivo esse pensamento, eu aumento o meu metabolismo, essa resposta de estresse do organismo, ela fica mais ativada. Então, é claro que a situação da vacina está difícil no país, mas vamos acreditar, vamos nutrir um pensamento de que a gente vai ser vacinado. E eu já fui vacinado, hein? Como profissional de saúde, fui vacinado aqui sexta-feira, hoje é quinta, na sexta-feira passada, hein? Vai fazer uma semana, estou super feliz. Tomei a AstraZeneca, primeira dose, e vou tomar a segunda dose em agosto. Então, cultivar essa esperança é fundamental e já está na faixa de 55 a 59 anos, né? Então já está baixando. Vamos acreditar que a vacina vai chegar para todo mundo. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo!